E se eu dissesse que existe uma solução bastante simples para o que eu acredito ser o sucesso? Não é o talento, não é a sorte, é sim o volume. Olá a todos, hoje vamos falar sobre como é que eu acho que o volume de trabalho e da tentativa é o verdadeiro caminho para o que eu acredito ser o sucesso. Como diz o Alex Hormozi, a consistência é a variável mais importante para o sucesso. Não é o talento, não é a inteligência, é o volume de trabalho aplicado sobre longos períodos de tempo. No final deste vídeo eu espero que tu percebas como é que o volume é a chave para destrancar qualquer porta que tu queiras abrir. O que é o princípio do volume? O princípio do volume é simples. Quantas mais vezes fizeres algo, mais hipótese tens de acertar. Não se trata apenas de trabalhar bem, mas de criar mais oportunidades para que o sucesso realmente consiga acontecer. Pensa que és um arqueiro. Tu mandas uma flecha, fizeste tantos erros, não sabias posicionar os teus dedos, não sabias como é que ias segurar na flecha, não sabias apontar e vais falhar. Mas se tu enviares 100 flechas, mesmo que ninguém te esteja a ensinar, tu vais aprender com o erro, porque vais aprender que, ok, assim não funciona, deixa eu tentar desta maneira, e a probabilidade de conseguires acertar, de mandares a flecha de forma adequada, vai aumentar drasticamente quanto mais volume tu metes. Então isto é a importância do volume. Ou imagina assim, é domingo, não sei se domingo é o dia dos pescadores, mas vou acreditar que sim. É domingo e tu és um pescador e vais a um lago. Tu e a tua cana. E o que é que tu fazes? Tu metes a cana no mar e tu tens um anzol. E agora imagina que tu tinhas levado 100 canas contigo e que tinhas posicionado 100 canas ao longo do lago. Eu diria que vais ter mais hipóteses de conseguir encontrar o peixe porque tens mais canas espalhadas. Então isso é o segredo do volume. Eu não acho que isto seja muito complicado. É só matemática. Quanto mais vezes tentares, mais probabilidade tens de lá chegar. Quantas mais canas tiveres, mais probabilidade tens de apanhar o peixe. Por isso, volume para mim é a base de um negócio de sucesso. E repara, nunca ninguém te conta isso, mas quando se fala de sucesso, falam de estratégia, de mentalidade, de networking, mas raramente falam sobre o puro volume de tentativas necessárias. O volume elimina ou diminui a sorte, é isso que eu penso. Dou-te um exemplo concreto. Recentemente estava a falar com o Lucas, do imobiliário. Lucas, se estiveres a ver isto, shout out, és uma máquina. O Lucas faz centenas de chamadas todos os dias há vários anos, segunda a segunda. Ele abriu o telefone e mostrou o número de chamadas que faz. E ele fez scroll durante e ainda estava na mesma hora. Então foi tipo, eu vi 30 chamadas a ser feitas numa hora. Isso é volume. E eu perguntei ao Lucas, o que é que tu fazes de diferente? E ele disse, volume. Porto, Lisboa, almoço, o que eu tiver a fazer, chamadas. Um dos pilares do sucesso do Lucas é o volume que ele consegue aplicar, tanto nas chamadas como na marca pessoal. Por isso muita gente atribui o sucesso à sorte. Mas sabes o que é que realmente acontece quando aumentas o volume? Há uma frase que se diz que é: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. É com o volume que tu crias mais oportunidades. Eu não conheço outra maneira mais eficiente. Volume. A única maneira de garantir que vais falhar é parares de tentar. Se tu nunca desistires de aplicar volume, tu has de chegar lá. Volume suficiente sobre longos períodos de tempo aumenta-te drasticamente a probabilidade do teu sucesso. Eu penso que o sucesso deixa sempre pistas. Isso foi uma frase que eu ouvi há uns anos atrás e eu gostei muito. Hoje vamos olhar para como é que o volume foi a chave para certas pessoas atingirem o que eu considero ser extraordinário sucesso. J.K. Rowling foi rejeitada por 12 editoras diferentes. Vivia subsídio do governo, mas ela escreveu constantemente, todos os dias, mesmo nas condições mais difíceis. Hoje é bilionária. Ela percebeu que quantas mais vezes escrevesse, maior probabilidade tinha de alguma coisa que ela fez escrever estava a ser bem feita. Então, ela escreveu primeiro, ninguém gostou. Ela percebeu o porquê daquilo ter falhado e aplicou volume. Por isso, isto é um caso concreto de alguém que aplica o volume durante anos e andou sempre a limar e hoje tem sucesso. Quer dizer que se tu andares a escrever durante 20 anos vais ser bilionário? Provavelmente não. Mas, se tu queres ser autor e escreveres um livro todos os dias ou todos os meses e andares constantemente a pedir feedback sobre o mesmo e a melhorar, mesmo que não te tornes bilionário, tu vais aumentar drasticamente a probabilidade do teu livro ser um bom livro e ter sucesso. No final dos casos, escreves um livro sobre como é que eu já escrevi 1000 livros e nenhum deles teve sucesso. Olha, eu pelo menos esse eu comprava. O Ronaldo, eu gosto muito do Ronaldo. O Cristiano Ronaldo treinava mais do que todos os colegas da equipa. Todos já vimos estas entrevistas em que ele dizia, toda a gente falava sobre a ética de trabalho dele. Era o primeiro a entrar, era o último a sair, treinava aos fins de semana, ficava a treinar o
os livres depois do jogo, metia volume e volume e volume e volume e volume e volume. Por isso, o Ronaldo tinha talento, mas foi o volume que ele aplicou que o tornou lendário. Elon Musk falhou repetidamente sobre os primeiros negócios e os primeiros lançamentos do SpaceX. Quase que faliu o negócio. Tentava mandar os foguetes, aquilo arrebentava. Chegou a trabalhar 100 horas por semana. Ele entendeu que o volume de horas e tentativas eventualmente produziria resultados. E hoje é o sucesso que é. Por isso, resumindo, o que é que estas pessoas têm todas em comum? São todas humanas, têm todas 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. E todas elas compreenderam que o volume de falhas precede o sucesso extraordinário. Tu podes, de facto, escrever o primeiro livro e ter muito sucesso. Podes lançar o primeiro negócio e ter muito sucesso. Mas sobre longos períodos de tempo, quantas mais vezes tu tentares, maior probabilidade tu vais ter de lá chegar. Por isso a minha pergunta para ti é: se tu soubesses que estás a 25 nãos de levar um sim, quão rápido é que tu querias levar esse não? Eu quando comecei a fazer cold calls, eu uso muitos frameworks mentais para me ajudarem no day to day. Um deles é, eu penso que toda a gente conhece alguém que há de ser um possível cliente meu. No início da Scale-Up, em que era eu que fazia as reuniões comerciais absolutamente todas e tinha reuniões back to back o dia todo, com leads qualificadas, leads não qualificadas, eu dizia, se eu der o máximo de mim todos os dias, eu vou conseguir fechar clientes. Eu todos os dias começava uma call a dizer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, e levava não em cima de não, em cima de não, mas nunca desistia. Volume, 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 volume. E no entretanto, revia as minhas calls todas, trabalhava no meu script, ligava às leads que não tinha conseguido fechar e percebia o porquê de não ter conseguido fechar e estava constantemente a afinar, a não deixar que o psicológico afete o raciocínio. Quantos mais não que tu tiveres, mais rápido estás do sim. Isso é uma realidade que ninguém te pode tirar. Isto foi tudo muito bonito, muito lindo, volume, resultados. Agora, como é que tu consegues aplicar isto à tua vida? Estratégia número 1. Define o número mágico diário. Este é o número concreto de ações que vais realizar todos os dias, sem exceções. Podem ser 20 contactos, 7 vídeos na rede social, enviar 10 propostas, 2 horas de estudo para os exames, o que seja. O importante é que seja diário, consistente e não negociável. Como dizem os mais bem-sucedidos, o que é medido é melhorado, o que é medido e registado melhora exponencialmente. Estratégia número 2. Aceita a incompetência inicial. Tens que estar ok com falhar, tens que estar ok a dizer, ok, eu vou errar, eu preciso muito volume. Não desistas sem atingir o tal volume. Diz, eu vou fazer 1000 destas e só depois há 1000 é que eu vou pensar se o que eu estou a fazer faz sentido ou se não faz sentido. Quando estiveres na 10ª e dizes, mas agora já recebi 10 nãos, penso que tenho que fazer 1000 antes de poder desistir. É um não negociável. Atinge o volume que tu te propuseste antes de absolutamente mais nada. 3. E esta é simples. Adota a experimentação em vez da perfeição. Testa múltiplas abordagens em simultâneo e em vez de tentar acertar à primeira, o volume não é apenas sobre a quantidade, coisas que faz, mas depois a qualidade. Por isso, voltamos à flecha, vai tentando novas metodologias. Testa, man. Testa, volume, mete volume. Mas lembra-te, sempre que tu fores ao espelho e eu faço esse framework, muitas vezes eu vou ao espelho e penso, a pessoa à minha frente é a única pessoa responsável pelo meu sucesso ou insucesso. Se eu não estou onde quero estar, é por culpa minha. Se tu não estás onde queres estar, é por culpa tua. Eu acredito nisso, eu gosto muito de haver accountability, eu gosto muito de acreditar que eu controlo o bom e o mau da minha vida. Por isso, se tens um objetivo, faz um plano, define um número de volume, aplica o volume e vai melhorando. E isso é a única maneira, ou a maneira mais eficiente que tu tens de maximizar a probabilidade do teu sucesso. Bué simples, este é um vídeo bué simples, isto funciona para mim, funcionou durante muito tempo, continua a funcionar, eu continuo a aplicar. Por favor, deixa desculpas, deixa de ser mais um vídeo que tu só viste e não foste fazer nada. Se queres crescer nas redes sociais, define o número de conteúdos que vais aplicar e dá-lhe. Se queres crescer o teu negócio, define o número de cold calls que vais fazer diárias e aplicas. Deixa de viver uma vida com desculpas, deixa de mentir a ti próprio, tu és o único culpado pelo teu sucesso ou insucesso, por isso, forte abraço e bora fazer acontecer. Lembra-te, o volume é a solução e a consistência é o veículo.